Oi, eu sou a Sophie. Tudo bem com vocês? Estou aqui para avisá-los que nós iremos, antes de dar início ao capítulo 2, terminar o conteúdo sobre os pré-socráticos. Vamos nessa? Tudo bem? Como vocês viram, né, a Sofia ali falando, Sophie, sou de Sociologia e FI de Filosofia. Foi essa emoji que eu criei, né, virtual, para auxiliar nas aulas. Bom, gente, nós vamos dar uma pequena, digamos, uma pequena revisãozinha, né, sobre os pré-socráticos e finalizar essa parte para iniciarmos o capítulo 2, né, como a Sophie falou. Bom, nos pré-socráticos, nós vimos que eles tinham um propósito, que era descobrir qual a partícula universal, a partícula que deu origem ao universo. Então, para eles, qual seria essa partícula que deu origem ao universo? Nós tivemos Tales de Mileto, né, que para ele a partícula seria a água, Anaximandro, onde a partícula seria o ápero, né, o indeterminado, Anaxímenes, que seria o ar, e vimos também Empédocles, que não seria apenas uma partícula, mas quatro, né, os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, certo? Então, para finalizarmos essa parte aí dos pré-socráticos, nós vamos ver rapidamente Pitágoras. Pitágoras, eu acredito que vocês já conheçam, né, da matemática, o Teorema de Pitágoras, né, tão conhecido na matemática. Para Pitágoras, a arca seria os números, né? Por que os números? Porque os números representam quantidade e sem a quantidade não tem como nada existir. Então, para Pitágoras, a arca seria os números. E nós temos também Anaxágora, que ele já acreditava na ideia de um espírito causador da harmonização do universo. Então, tudo seria formado por partículas que Anaxágoras chamava de sementes. E existiria uma quantidade infinita de sementes, por isso que existe matéria diferenciada. Ou seja, no nosso corpo mesmo há vários tipos, né, de matérias diferenciadas. Por exemplo, seu cabelo é diferente da sua pele, que é diferente do seu olho, que é diferente do seu dente. Então, essa diversidade existe, de acordo com a Anaxágora, porque existe uma infinidade de sementes que formam todas as coisas. E essas sementes, elas formam as coisas por causa de um espírito que causa a harmonização dessas sementes. E finalizando, nós temos Leucipo e Demócrito, que trazem a teoria do átomo, que é a teoria que nós utilizamos até hoje, né? De que existe o átomo e tudo é formado por átomos. Né? Então, como ele chegou a essa ideia do átomo? Demócrito, ele pensou o seguinte: se você quebrar algo várias vezes, milhares de vezes, cada vez que você quebra, fica uma parte menor. Né? Por exemplo, se eu pegar esse celular e quebrá-lo no meio, então vai ficar uma parte menor do celular, a metade dele. Então, se eu pegar essa metade e quebro novamente, e vou quebrando, 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 vai chegar em uma partícula desse celular tão pequena, que não vou mais ter como quebrá-la. E essa partícula tão minúscula e indivisível é o átomo. Então, dessa forma, Demócrito chegou à conclusão de que tudo era formado por átomo, que seria a menor partícula e seria uma partícula indivisível. Ok? Então, assim finalizamos os pré-socráticos e agora vamos para o capítulo 2 de filosofia. Bom, gente, aqui no próximo slide, né, já iniciando o conteúdo do capítulo 2 do nosso livro de filosofia, né, nós iremos falar sobre um dos pensadores, um dos maiores filósofos
o que é considerado o pai da filosofia, que é o filósofo Sócrates, né? Sócrates, ele é o pensador mais conhecido da filosofia. Ele é tido como o pai da filosofia, pois Sócrates foi o primeiro pensador a deixar uma vastidão de conhecimento filosófico para a humanidade. E Sócrates, ele tinha algo singular nele, que era o fato dele acreditar que o ser humano ele poderia atingir sua virtude, né, que seria o bem maior, a partir do autoconhecimento. E Sócrates ele tem uma frase famosa onde ele diz: conhece-te a ti mesmo. Nessa frase de Sócrates, ele fala que conheceu essa frase, né, ao ir falar com o era como se fosse um ser que podia falar com os deuses, que era chamado de oráculo. Então Sócrates ele foi conversar com o oráculo e na entrada tinha essa frase: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates, ao ver essa frase, ele trouxe ela para a sua filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo. Então é por meio do autoconhecimento, do uso da razão, que podemos chegar ao bem maior, que seria a verdade, né? Então, Sócrates, ele é um pensador de extrema importância, porque além dele ser considerado o pai da filosofia, Sócrates ele nos deixou ensinamentos sobre vários aspectos relacionados à vida, relacionados à humanidade, à sociedade. E tudo que Sócrates deixou foi escrito pelo seu aluno, seu discípulo, que também se tornou um grande filósofo na história da filosofia, que é Platão, que nós vamos estudar mais à frente. Então, Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia. E ele acreditava que deveríamos buscar o conhecimento por meio do questionamento. Então Sócrates ele vivia nas ruas de Atenas, da cidade de Atenas, na Grécia, caminhando e fazendo perguntas às pessoas, a qualquer tipo de pessoa, não importava a cor da pele, não importava a classe econômica, se a pessoa era pobre, se a pessoa era rica, qualquer pessoa que Sócrates via na sua frente, ele fazia perguntas, e perguntas simples, para levar a pessoa em busca desse autoconhecimento. Perguntas como o que é o bem, o que é a felicidade, o que é justiça. E essas perguntas faziam as pessoas refletir. Perguntas com temas que a gente fala muito no nosso dia a dia: hoje eu não estou feliz, hoje eu estou feliz, isso é justo, isso é injusto. Mas quando você para pensar o que é a justiça, a gente vê que não é uma coisa tão simples assim. A filosofia de Sócrates, né, a filosofia socrática, ela ficou conhecida como dialética socrática. Por que dialética socrática? Dialética que vem de diálogo, né? Porque Sócrates ele praticava a sua filosofia conversando com as pessoas. Esse era o seu método de filosofar, né? Uma ação prática. Então, a dialética socrática ela é dividida em duas partes, que seria a primeira parte chamada de maiêutica e a segunda parte chamada de ironia. E o que seria isso, maiêutica e ironia? Sócrates, ele era filho de uma parteira e ele falava que assim como a sua mãe ajudava as pessoas
a darem à luz as novas vidas, ele ajudava as pessoas a dar à luz as novas ideias. Então, ele falava que ele fazia a mesma coisa da sua mãe, tinha a mesma profissão da sua mãe, só que ele era parteiro de ideias. Então, essa ação de dar à luz é o que é chamado de maiêutica, que é quando a pessoa passa a pensar, a ter novas ideias. E o que seria ironia? Ironia é a parte inicial antes de se chegar à maiêutica. Como é que Sócrates fazia com que as pessoas tivessem novas ideias? Ele fazia isso por meio da pergunta. Então, Sócrates ele agia como um louco, que não sabia de nada e saía perguntando tudo, né? O que é felicidade? Ao invés de perguntar às pessoas que horas são, ele perguntava o que é o tempo, o que é a coragem, o que é justiça. Então ele agia como um louco que não sabia o que era nada e saía fazendo perguntas aleatórias a todo mundo. Perguntas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente não para pensar. E aí, quando Sócrates fazia a pergunta, as pessoas começavam a pensar, começavam a refletir sobre aquilo. Então, essa reflexão, as novas ideias que surgiam é o que é chamado de maiêutica. E a pergunta seria a ironia. E por que ironia? Porque Sócrates, ele agia como se não soubesse de nada. Então, ironia não é no termo que a gente utiliza hoje, né? Uma pessoa que é irônica, que responde como se estivesse zombando, né? Com ironia. Não é nesse sentido. Ironia é no mesmo sentido de quando a gente fala que é ignorante sobre determinado assunto. Quando você fala, eu sou ignorante sobre determinado assunto, você está querendo dizer o quê? Que você não tem conhecimento sobre aquele assunto. É a mesma coisa da ironia. Então, a ironia, nesse sentido, seria a ação de não saber, de fazer as perguntas, né? A ação de perguntar. Então, o momento em que Sócrates age como se não soubesse de nada, então seriam a ironia. E quando as pessoas começam a pensar por causa da pergunta que Sócrates fez, começam a ter novas ideias na tentativa de encontrar uma resposta para aquela pergunta, isso seria a maiêutica, certo? Então, para a gente finalizar aqui essa parte de Sócrates, né? Sócrates, ele tem uma frase bem interessante porque as pessoas começaram a falar que ele era um sábio e que ele sabia de tudo. Então, quando Sócrates foi ao oráculo, né, ele foi em busca do oráculo, como eu já falei antes para vocês, ele foi em busca do oráculo para saber o que é um sábio, já que todo mundo estava falando que ele era sábio. Então, o oráculo perguntou para Sócrates, o que é que você sabe? E aí Sócrates respondeu sua frase mais famosa de todas, que é, eu só sei que nada sei. Né? Então, o oráculo respondeu para Sócrates, Sócrates, você realmente é um homem muito sábio, o mais sábio de todos, porque a verdadeira sabedoria está em você reconhecer a sua ignorância, você reconhecer o tanto que você precisa ainda aprender, certo? Então, pessoal, nós encerramos aqui o nosso conteúdo de filosofia e vamos agora para sociologia. Beijo. Bom, pessoal, vamos agora para sociologia, né? Vamos dar início ao nosso conteúdo de sociologia, capítulo 2. E no capítulo 2 nós vamos iniciar com o tema a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade, né? Como vocês podem ver aí no slide ao lado, né? Bom, então vamos começar falando sobre
um aspecto que faz parte da nossa sociedade, que é a coerção social. A coerção social, o que seria isso? A coerção é quando órgãos da sociedade, eles acabam, de certa forma, punindo alguém por uma ação errada que ela fez. E como seria essa punição? Uma repreensão, uma multa, ou até mesmo, né, a privação da liberdade, quando a pessoa comete algo muito grave na sociedade e ela é presa por conta disso, né? Então, isso se chama coerção social, onde órgãos da sociedade, eles acabam agindo em prol do bem coletivo. Né? Então, aquela pessoa que faz algo que vai prejudicar as outras pessoas na sociedade, ela acaba sofrendo uma coerção social. E quem pratica, quem realiza essa coerção social? A polícia, né, quando ela prende alguém que furtou algo de outra pessoa, ou que até mesmo acabou fazendo algo mais grave, né? Então, ela pode tanto repreender como pode levar a pessoa à prisão. Os guardas de trânsito, quando aplicam uma multa em alguém por estar andando errado, né, colocando em perigo a sua vida e a vida dos outros. Então, isso é coerção social. E nós temos também o determinismo social. O que seria o determinismo social? É quando algo na sociedade determina a vida das pessoas daquela sociedade. Por exemplo, vamos imaginar uma sociedade que não possui escolas. Então, se não possui escolas, se não tem professores, então vai determinar que as pessoas dessa sociedade sejam, em sua maioria, pessoas analfabetas. Então, o determinismo é isso, quando algo que não existe ou que é limitado em uma sociedade acaba determinando qual o tipo de sociedade terá. Porque se não há determinada coisa, vai implicar para que as pessoas não tenham acesso àquilo. Né? Então, acaba gerando esse fenômeno, né? Esse fato social. Como no exemplo que eu falei da escola. Se não tem escola, então vai implicar uma sociedade analfabeta. Né? Então, é uma consequência que foi determinada. A sociedade é analfabeta porque houve a inexistência de escolas ou porque havia poucas escolas e não tinha para todos. Então, é algo que vai causar um fato social, né? E nós temos também na sociedade, né, o que é chamado de padrão social. O que seria o padrão social? Os padrões da sociedade são aqueles padrões que foram criados, nos quais as pessoas fazem escolhas de fazer parte desse padrão ou daquele outro padrão. Porém, essas escolhas são feitas pensando-se na opinião dos outros. Então, quando você, por exemplo, compra algo que sua renda não permite que você compre, mas você se endivida e você compra aquilo porque todo mundo está usando e você quer se sentir incluído, quer fazer parte daquele padrão de pessoas que usa aquele determinado produto. Aí você acaba fazendo algo que você não deveria fazer porque você quer fazer parte daquele meio. Então, isso é um padrão social. Então, o padrão social a gente observa muito por meio das roupas, o padrão de roupa que as pessoas usam, os aparelhos que as pessoas utilizam. Então, tudo isso vai classificar as pessoas em um padrão social. E nós temos também a estrutura social. O que seria a estrutura social? Seria toda a formação da sociedade, onde dentro dessa estrutura mais complexa vai existir vários padrões. Né? Então, não existe um único padrão, a sociedade que segue só aquele padrão. Não, vai existir vários padrões dentro da sociedade, gerando toda a estrutura social.
E como eu coloquei aqui no slide, né, os diferentes padrões de organização que estão implícitos em que? Nas práticas sociais, na ação das pessoas, né? Elas fazem aquela determinada ação para se encaixar naquele padrão que ela quer fazer parte. Ok? Vamos para o próximo slide. Bom, gente, nós vamos agora tratar sobre os fatos sociais. Esse termo que foi utilizado, né, pelo sociólogo Emile Durkheim. E o que seriam os fatos sociais? Eu coloquei aí no slide para vocês, né? Fatos sociais. Entende-se o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Bom, o que isso quer dizer? Que os fatos sociais, eles vão estar relacionados com o nosso comportamento na sociedade, né? Então, o nosso comportamento na sociedade, ele vai estar preso a quê? As normas, as regras, que são as leis que nós seguimos, né? As leis da nossa Constituição, as leis de trânsito, né, as leis trabalhistas, nós vivemos sobre normas e regras, né? Então, isso é um fato social, de acordo com Emily Durkheim. E os fatos sociais, eles vão possuir três características principais. Quais são as principais características dos fatos sociais? Seria que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos. E o que isso significa? Significa que os fatos sociais, eles existem independentes da nossa vontade. Então, ele independe da vontade individual. Por quê? Porque a lei vai existir independente da nossa vontade. Você tem que obedecer à lei, né? Ou você vai sofrer, né, o que nós vimos antes, uma coerção social, certo? Eles são coercitivos, né? Por que coercitivos? Porque vem uma punição, ou uma multa, uma repreensão, a própria prisão, né? Então, aquele indivíduo que não segue, né, as normas e as regras acaba sofrendo uma ação coercitiva. E eles são gerais. Como assim gerais? É para toda a coletividade, né? Então, todas as pessoas precisam seguir, né, as normas e as regras para que a sociedade ela siga da melhor forma possível. Bom, pessoal, e aqui, né, o diagnóstico de Durkheim para os conflitos sociais, né? De acordo com Durkheim, como podemos resolver, né, os conflitos sociais, como eles podem ser resolvidos? Bom, ele fala o seguinte, que a sociedade, né, ele compara a sociedade com um órgão, como se você pensasse no corpo humano, né? Eu até já falei isso para vocês, ou como uma máquina. Porque uma máquina, para funcionar, ela precisa que todas as suas peças estejam no lugar fazendo a sua função. Então, Durkheim, ele pensa a sociedade dessa mesma forma, como se fosse uma grande máquina, onde os órgãos da sociedade, eles precisam exercer sua função para que a máquina funcione bem, funcione da forma correta. Então, Durkheim ele pensou o seguinte, que os conflitos da sociedade, eles são resolvidos por meio do que ele chama de solidariedade social. E o que seria isso? É quando cada elemento da sociedade ele trabalha junto com os outros que existem e todos juntos eles pensam na sociedade como um todo e tendo como uma ideia principal a ideia de coesão social, que seria o quê? Seria a solidariedade entre as pessoas, onde um
procura fazer o seu trabalho da melhor forma possível para também ajudar o outro. E assim sucessivamente. Então, por meio da solidariedade social, nessa conscientização solidária, é que seria resolvido, né, os problemas dos conflitos sociais. Por quê? Porque as pessoas elas seriam solidárias umas com as outras. Não existiria o pensamento individual. Né? Então, as pessoas iriam pensar na sociedade como um todo e não no seu interesse próprio, particular. E ao pensar na sociedade como um todo, as pessoas iriam agir da melhor forma possível para o bem de todos. E assim não existiriam os conflitos sociais, certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra a primeira parte do capítulo 2, certo? De Sociologia. Bom, gente, aqui a gente encerra a nossa aula, né, com essa frase aqui motivacional para vocês. Eu quero falar, então leia. Você só vence amanhã, se não desistir hoje. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!